Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo número 186, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Hoje é 24/7/2024, 22 horas e 35 minutos, conforme eu disse no vídeo anterior que eu ia deixar essa data, né, nas descrições aqui, para mostrar que realmente nós estamos gravando os vídeos de amanhã e às vezes até de depois de amanhã, tudo na data de hoje. Então os vídeos de amanhã e de depois de amanhã, provavelmente os de depois de amanhã também serão gravados agora. Então, no livro Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, Hermínio Miranda continua. Quando assistimos à manifestação de um espírito sofredor ou de um dos instrutores anônimos do mundo superior, através de um médium perfeitamente ajustado, disciplinado, não imaginamos quanto trabalho preparatório foi necessário desenvolver-se até chegar àquele ponto. Você entendeu isso? Quando nós deparamos com uma manifestação de um espírito, de um mentor, né? Nós não imaginamos a renúncia daquele médium, o trabalho daquele médium, a disciplina daquele médium, a luta daquele médium, a renúncia daquele médium, a abdicação, a dedicação, as orações, a vigilância, quanto ele foi perturbado pelas trevas a se desequilibrar. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu atuo numa casa espírita já para mais de 30 anos que eu trabalho com um ser muito evoluído, um espírito muito nobre, um espírito de um caráter, de uma moral, de um conhecimento tão profundo que tem hora que eu penso assim, tem alguma coisa errada aí, porque um ser desse nível, ele não iria se aproximar-se de mim de forma alguma. Mas ao mesmo tempo, eu torno a pensar, mas esse ser, ele se aproxima-se de mim, porque eu tenho lutado. Só eu sei o que eu enfrento. Só eu sei o quanto eu tenho que orar, o quanto eu tenho que vigiar. A minha luta é muito grande para lograr êxito. Mas é interessante que quando nós dizemos isso, ou melhor, dizemos isso, que a nossa luta é muito grande, devemos agradecer a Deus porque essa luta ainda é muito pequena. Precisaríamos lutar um pouco mais. Precisaríamos agir com disciplina um pouco mais, com mais responsabilidade, com mais respeito, com mais amor. Então, quando as pessoas pensam em Chico Xavier, pensam no homem bom, caridoso e nas obras que ele psicografou. Mas ninguém pensa nas turbulências
enfim, nas tempestades que ele enfrentou. Quando as pessoas pensam em Divaldo Pereira Franco, pensam-se no maior orador de todos os séculos, dentro da doutrina dos espíritos, aqui na Terra, 2024 ainda. Mas ninguém pensa na luta, na batalha íntima que esse ser teve que se submeter. Então você acha que para trabalhar os dons mediúnicos, para educar os dons mediúnicos, é só chegar, sentar e receber Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, Mãe Maria Santíssima? Não é assim não. Conheça-te a ti mesmo, disse Sócrates. E será que nós nos conhecemos? Se eu não me conheço, se eu não estudo, se eu não batalho, se eu não me esforço, se eu não oro, se eu não vigio, se eu não tenho disciplina, caráter, bom senso, conhecimento, amor, se eu não opto pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão das ofensas, como trabalhar? Como? Então, não imaginamos quanto trabalho preparatório foi necessário desenvolver até chegar àquele ponto. Quantas dores o médium, aquele candidato ao dom mediúnico, quantas dores ele enfrenta, quantos choques, quanto mal-estar, quanta renúncia, quanta dedicação. É preciso entregar a responsabilidade, ao compromisso. Espiritismo não é brincadeira, gente. Espiritismo é algo muito sério, é sério por demais. Quanta vigilância e preces que o médium, o candidato aos dons mediúnicos, necessita praticar. Quanta vigilância, quantas preces, é o orai e o vigiai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que o médium ele não ora, que ele não vigia, que ele não renuncia? Você acha que o médium ele não estuda? Você acha que o médium ele não luta para a conquista de novos atributos como paciência, tolerância, aceitação, humildade? Luta no expurgo do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da arrogância, da avareza. Luta para não tocar na uva, no cacho de uva. Luta para não tocar na taça de vinho. Luta para ver com os olhos da carne, mas enxergar com os olhos da alma. O médium, ele tem que lutar 24 horas, principalmente para ele ver
com os olhos da carne, mas procurar enxergar com os olhos da alma. Ouvir com o ouvido, ou melhor, escutar com o ouvido da matéria, mas ouvir com os olhos, com o ouvido da alma. Falar com a boca, através da boca, mas usar as cordas vocais da alma. Porque ele pode falar através da boca, mas procura usar as cordas vocais da alma. Médio é dedicação. Médio é renúncia. É batalha. É luta. Ai, que vontade. Tem umas pessoas inocentes por aí que gostaria de ser eu. Venha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou distribuir tudo que eu possuo para essas pessoas. E vou ficar de boa num balanço, numa praia. Eu vou passar todos os meus dons para essas pessoas, mas tudo de bom que eu desfruto e tudo de ruim que eu batalho e que eu luto 24 horas. Eu vou passar tudo para essas pessoas. Depois elas que vão se virar. Mas tem como fazer isso? Não tem como fazer, não. Isso é apenas uma colocação. Porque eu plantei, eu estou colhendo. Uns mais, outros menos. Então, quantas dores os médios enfrentam? Quem ouve o consumado virtuoso do piano, olha só, conforme nós já dissemos, quem ouve o consumado virtuoso do piano, facilmente é levado a esquecer os longos anos de aprendizado. É o que nós dissemos nos vídeos anteriores. Você ouve ali aquele consumado, mas você não se lembra dos anos de estudo, de luta, de batalha, nas salas de aula, de piano, dias de chuva, dias de frio, que teve que deixar o seu lar para ir até a aula de piano, para chegar naquele ponto ali e alegrar toda a plateia. Todo mundo se levanta e o aplaude de pé, né? Ou melhor, o aplaude em pé. Mas ninguém tem coragem de chegar próximo a ele e dizer: muito obrigado pelo teu esforço, viu? Valeu a pena. Ó, valeu a pena os anos de estudo. Valeu a pena. Nós já psicografamos alguns livros, mas tem alguns já editados. Colônia São Paulo, Autobiografia de uma Alma. Eu me esqueço agora o livro de Vó, Dialogando com os Suicidas. Que eu vivi, eu, na condição de médium, que eu vivi durante o período em que Vó transmitia os capítulos daquele livro.
eu me via no lugar daquelas pessoas, daqueles personagens. Eu me via lá. Todas as noites, quando vó passava os capítulos, eu era transportado para lá. Eu me via lá. Eu me via com a corda no pescoço. Eu me via pulando no precipício. Eu me via ingerindo veneno. Eu me via sendo traído. Eu me via sendo abandonado. 2 vezes eu me vi abandonado. Tá nesse livro, no livro da avó. Essa história minha que eu estou narrando. 2 vezes em existência passada, eu me vi sendo abandonado. Fisicamente. Duas vezes. Luiz, mas onde está lá naquele livro dialogando com os suicidas? Onde que está lá você? Não, eu não posso dizer, uai. Oxe, eu sou um médico mineiro, uai. Eu não posso dizer, mas eu estou lá. 2 vezes eu fui abandonado. Eu vivi anos e anos aquele sentimento de abandono naquelas 2 existências. Luiz, então é 2, não foi uma só não, 2. A mensagem está aí. Então, por isso orai e vigiai. Nada acontece por acaso. Então eu me via ali. E quando nós lançamos o livro, ninguém procurou saber desses detalhes. Mas é natural que as pessoas não estão para perguntar realmente essas coisas, mas no sentido que eu quero dizer, ninguém se preocupa com esses detalhezinhos. Até chegar ali naquele livro, gente, a escrever aquilo ali, a editar, pronto, ali no lançamento, é uma luta que o médium passa e enfrenta, que você não tem noção. E nós temos 3 livros de 13, nós temos 3 editados. Colônia São Paulo, Autobiografia de uma Alma, ou melhor, 4, Peregrino da Reencarnação, e também Dialogando com os Suicidas. Livro de vó. Então, as cansativas horas de exercícios mentais. As cansativas horas de exercício, mas são os exercícios mentais, o esforço constante de aprimoramento. Olha quanto trabalho que o candidato ao trabalho mediúnico na casa espírita, ele precisa por ele passar. As cansativas horas de exercício, o esforço constante de aprimoramento, é como se contemplássemos um produto de apurado acabamento, sem a menor noção de sua gênese e da técnica e adestramento que a sua confecção exigiu do
artífice. Então, olha só para você ver. Às vezes, nós vamos ao supermercado e nós encontramos de tudo no supermercado. Só que nós não paramos para analisar a luta daqueles que produziram aqueles alimentos até chegar ali àquela prateleira. E é por isso também que muitas mediunidades ficam, por assim dizer, inacabadas, toscas e primitivas. Olha só que maravilha. E é por isso também que muitas mediunidades ficam, por assim dizer, inacabadas, toscas e primitivas. O que ele está querendo dizer aqui? Quando se fala em mediunidade, nós temos que pensar nos dons mediúnicos. Vamos lá, ó. E é por isso também que muitos dons mediúnicos ficam, por assim dizer, inacabadas, toscas e primitivas. O que quer dizer? Esses médiuns místicos, médiuns indisciplinados, médiuns irresponsáveis, médiuns sem conhecimento, sem amor, sem caráter, médiuns sem perdão das ofensas, sem indulgência, sem benevolência, sem paciência, sem tato, sem sensibilidade. Por que existem os médiuns místicos? Por que existem os médiuns exóticos, esotéricos? Por quê? Porque você parou para analisar que para ser um bom médium, vamos usar esse termo, para ser um bom médium, exige-se uma carga horária de 24 horas de disciplina, estudo, compromisso e responsabilidade, amor, caráter e conhecimento. E além do mais, o orai e o vigiai. Não é verdade? Uma carga horária de 24 horas, 365 dias, 90 anos aqui no corpo físico. É o orai e o vigiai. Porque conforme nosso irmão Marcílio nos disse, nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Pois bem, eu começo na doutrina dos espíritos, na casa séria. Vamos pensar por aí. E eu frequento ali 2, 3 meses e penso assim: quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar essa casa aqui. Porque eu gosto de uma promiscuidade, eu não consigo me conter ainda, eu ainda sou cheio de desejos, de fantasias, de ilusões. Eu gosto da porta larga. Eu não consigo viver sem a porta larga. A pessoa pensa assim. Eu sou chegado num cigarro, numa droga, eu sou chegado num suborno. Enfim, eu gosto muito de uma uvinha, de um cacho. Eu gosto muito de um vinzinho numa taça. Eu não tenho controle ainda nos meus olhos, então eu cobiço mesmo através dos olhos. Enfim, eu reconheço que a evolução ainda não é para mim. E Deus, ninguém está vendo. O que custa eu cobiçar, desejar, olhar? O que custa? E esse povo aqui dessa casa espírita que é muito carola. Eles estão pregando algo que é impossível de ser praticado.
eu vou procurar outra casa que combine com os meus sentimentos. Pois bem, quem procura acha. Pois existem as casas espíritas sérias e também existem aquelas casas meia boca. Tem muitas pessoas que detestam eu quando eu pronuncio esse termo. Mas me apresente um outro termo. E eu calo a boca. Mas só que para me apresentar outro termo, vai ter que me apresentar aquela casa meia boca reformada. Então aquela pessoa, ela baixa ali igualzinho, cai de paraquedas, naquela casa meia boca. E ali, como se diz o ditado, ela pode tudo. Tanto é que, depois de muitas orgias, vai lá, recebe um passe, é retirado toda a carga negativa dos ombros dela, e ela, como o católico que deixa o confessionário, sai livre, pronta para novos crimes, novos pecados, novas orgias. Daí a pouco vem um falso Bezerra de Menezes e comunica através dele. Vem a Mãe Maria Santíssima e comunica-se através dele. Vem um Anjo Ismael, que é o diretor do Brasil, e se comunica através dele. E daí a pouco ele começa a realizar dentro da casa espírita o impossível, que se chama milagre. Aí é onde a casa espírita, eles optam pela quantidade e não pela qualidade. Por isso que 90% em 100% dos médios, 90% são místicos, são esotéricos, são exóticos. Porque é muito mais fácil ser um místico do que ser um médium verdadeiro, de acordo com os desígnios de Deus contidos nas obras de Kardec. Ser místico é muito mais fácil, porque não exige nada da pessoa. Não exige nada. Indisciplina, irresponsabilidade, imprudência total. É Hermínio Miranda que está dizendo aqui. E é por isso também que muitas mediunidades ficam, por assim dizer, inacabadas, toscas e primitivas. Como obras que o artista não teve suficiente dedicação e tenacidade para concluir. Você não concluiu na disciplina, nas obras de Hippolyte Léon Denisard Rivail, você é um místico, você é um esotérico, você passa a adorar pedras e cristais e tudo, e cordão e fitinha, incenso, sal grosso. Vamos dar sequência no próximo vídeo.